Acelera e faz isso. Dobre o joelho lentamente enquanto coloca a mão em cima dele. Você sente algum rangido? Consegue distinguir ruídos de estalos? Você sente algum desconforto? Se sim, você não está sozinho. 78% dos idosos americanos sentem dor no joelho que os médicos descartam como uma parte natural do envelhecimento. Algo está errado. Você pode parar e reverter isso. Estou mais aterrorizado com isso, no entanto. A maioria das pessoas não faz nada até que o sofrimento se torne intolerável. Nesse ponto, 40–60% da cartilagem já foi removida. Ao longo dos meus 37 anos de prática em cirurgia ortopédica, substituí mais de 6.000 joelhos. Meu nome é Dr. James Mitchell. 89% deles eram supérfluos. O movimento fácil que teria poupado àqueles pacientes $40 mil e 6 meses de recuperação agonizante será demonstrado nos próximos 12 minutos. Por favor, clique no botão de curtir agora mesmo se você está assistindo a isso e sofre de qualquer tipo de desconforto no joelho, até mesmo uma leve rigidez ao acordar. Toda a minha compreensão sobre dor no joelho mudou há 3 anos por causa de algo que encontrei, bem como quase todas as alegações feitas pela comunidade médica sobre a saúde dos idosos nos Estados Unidos ao longo do último meio século. Então aqui está o que aconteceu. Certa noite tarde, na minha clínica em Denver, eu estava revisando os registros dos pacientes, especificamente aqueles relacionados aos procedimentos de substituição de joelho que eu havia realizado nos últimos 10 anos. Algo perturbador chamou minha atenção. Complicações e uma recuperação mais longa foram realmente experimentadas por pacientes que seguiram os regimes pós-operatórios usuais sugeridos por todos os principais hospitais da América, em oposição aos pacientes que, por qualquer motivo, não seguiram as regulamentações. A tendência era tão óbvia que finalmente admiti que era mais do que uma coincidência ou um ponto fora da curva estatística. Os pacientes que seguiram nossas instruções e descansaram mais gradualmente se recuperaram. O inchaço foi mais comum nos pacientes que seguiram rigorosamente as instruções e não realizaram movimentos específicos. 5 anos depois, houve maior degradação articular em pacientes que usaram todos os seus medicamentos anti-inflamatórios recomendados. Depois disso, mergulhei de cabeça no estudo, pesquisando sobre países com taxas de substituição de joelho muito mais baixas do que os Estados Unidos. Minhas descobertas me mantiveram acordado por semanas. Temos lidado com o desconforto no joelho da maneira errada. Só uma rápida pergunta para todos os espectadores. Pausar o vídeo e me diga quantos anos você tem e há quanto tempo você tem sentido dor no joelho nos comentários. Todos os dias eu forneço respostas personalizadas a dezenas de comentários. Por quantos anos forem, digite sua idade e o desconforto associado a ela. A 6ª escolha de tentativa foi crucial, pois incluía os ganchos narrativos de antes e depois no roteiro completo. Em vez de usar a opção 5, o usuário gostaria de usar a opção 6, antes do gancho da história. Permita-me escrever o roteiro final, incluindo o gancho da opção 6. A 6ª escolha foi conhecer Robert, um trabalhador da construção civil, aposentado de 78 anos do Texas. Ele foi informado por 3 cirurgiões ortopédicos diferentes que precisava substituir ambos os joelhos há 6 meses. Ele acordou várias vezes durante a noite em uma dor excruciante. Com seus netos, ele não conseguia brincar. Os degraus em sua própria casa eram demais para ele subir. O procedimento foi estimado em $47 mil pelo seguro dele. Um vídeo foi compartilhado comigo hoje, pelo Robert. Enquanto ele conserta as telhas do telhado do seu celeiro, ele está realizando a tarefa fisicamente exigente que havia prometido nunca mais fazer. Não há necessidade de injeções pílulas ou cirurgia. Por que foi esse momento crucial?
Uma rotina de exercícios fácil e de baixo custo que requer apenas 15 minutos por dia. Robert aprendeu este método comigo, Dr. James Mitchell. Qualquer pessoa pode se beneficiar disso. Ajudou Robert, cujos joelhos foram rejeitados por 3 cirurgiões. Vou te ensinar isso nos próximos 12 minutos. Tenho que garantir que este gancho se encaixe bem com o resto do roteiro revisado. Roteiro para desconforto no joelho, com uma versão final melhorada, e gancho número 6. Apresentando Robert, de 78 anos, um ex-trabalhador da construção do Texas. Ele foi informado por 3 cirurgiões ortopédicos diferentes que precisava substituir ambos os joelhos há 6 meses. Ele acordou várias vezes durante a noite em uma dor excruciante. Com seus netos, ele não podia brincar. Os degraus em sua própria casa eram demais para ele subir. O procedimento foi estimado em 47 mil Irish cedis pelo seguro dele. Um vídeo foi compartilhado comigo hoje pelo Robert. Enquanto ele conserta as telhas do telhado do seu celeiro, ele está realizando a tarefa fisicamente exigente que havia prometido nunca mais fazer. Não há necessidade de injeções pílulas ou cirurgia. Por que foi aquele momento crucial? Uma rotina de exercícios fácil e de baixo custo que requer apenas 15 minutos por dia. Robert aprendeu este método comigo, Dr. James Mitchell. Vou mostrar-lhe como fazer isso nos próximos 10 minutos. Qualquer pessoa pode se beneficiar disso se ajudou Robert, cujos joelhos foram rejeitados por 3 cirurgiões. Por favor, clique no botão de curtir agora mesmo, se você está vendo isso, e sofre de qualquer tipo de desconforto no joelho, até mesmo uma leve rigidez ao acordar. Minha compreensão sobre a dor no joelho mudou completamente há 3 anos, por causa de algo que encontrei. Bem como quase todas as alegações feitas pela comunidade médica sobre a saúde dos idosos nos Estados Unidos ao longo do último meio século. Então, aqui está o que aconteceu. Certa noite tarde, na minha clínica em Denver, eu estava revisando os registros dos pacientes, especificamente aqueles relacionados aos procedimentos de substituição de joelho que eu havia realizado nos últimos 10 anos. Algo perturbador chamou minha atenção. Complicações e uma recuperação mais longa foram realmente experimentadas por pacientes que seguiram os regimes pós-operatórios usuais sugeridos por todos os principais hospitais na América, em oposição aos pacientes que, por qualquer motivo, não seguiram as regulamentações. Não pude deixar de me perguntar se era uma ocorrência aleatória ou uma exceção estatística no início. No entanto, o padrão não podia ser ignorado. Os pacientes que seguiram nossas instruções e descansaram mais gradualmente se recuperaram. O inchaço foi mais comum nos pacientes que seguiram rigorosamente as instruções e não realizaram movimentos específicos. 5 anos depois, houve uma maior degradação articular nos pacientes que usaram todos os seus medicamentos anti-inflamatórios recomendados. Depois disso, mergulhei de cabeça no estudo, pesquisando sobre nações com taxas de substituição de joelho muito mais baixas do que as dos Estados Unidos. Minhas descobertas me mantiveram acordado por semanas. Temos lidado com o desconforto no joelho da maneira errada. Apenas uma rápida pergunta para todos os espectadores. Pausa no vídeo e me diga quantos anos você tem e há quanto tempo você tem sentido dor no joelho nos comentários. Todos os dias, eu forneço respostas personalizadas a dezenas de comentários. Por quantos anos for, digite sua idade e o desconforto associado a ela. O tempo que você tem sofrido determina a eficácia do que estou prestes a discutir, então isso é importante. Quando o joelho do americano médio começa a doer, ele tende a ficar paralisado no lugar. Eles raciocinam que, ao imobilizar a articulação, estão permitindo que ela se cure mais lentamente. No entanto, a dura realidade é mostrada aqui. Sua articulação do joelho
se deteriorará mais rapidamente a cada hora que você ficar imóvel, a cada dia que você evitar escadas ou caminhar e a cada semana que você pegar o elevador em vez das escadas. Para entender por que isso acontece, no entanto, você deve estar ciente dos 3 erros fatais que levam ao fracasso da estratégia em 78% dos casos. Um dos meus pacientes estava prestes a ser enviado para o departamento de emergência devido ao meu 3º erro. Em 1 segundo, revelarei os 3. Ter um domínio firme da ciência é um pré-requisito absoluto. Descansar piora as coisas, e vou explicar por quê. Você terá uma nova perspectiva sobre o desconforto no joelho assim que entender a ciência por trás disso. Não há desgaste na sua articulação do joelho como há em um pneu de carro. Para manter sua saúde, é mais como uma esponja que requer compressão e liberação contínuas. A cartilagem é um tecido liso e suave, que amortece seus ossos e permite um movimento suave dentro do seu joelho. Por outro lado, a maioria dos médicos nunca dirá aos seus pacientes: a cartilagem não é irrigada por sangue. Exatamente zero. Exatamente zero. Considere isso por um momento. A entrega direta de nutrientes e oxigênio a todos os seus outros tecidos é realizada pelo seu sistema circulatório. Cada parte do seu corpo, desde os músculos até os órgãos e a pele, é constantemente suprida com sangue. A cartilagem, no entanto, é distinta. Apenas imagine uma ilha desprovida de qualquer ponte. Por favor, curta isso, se agora está te surpreendendo. Esta informação deve ser confirmada para mim que está sendo absorvida. A cartilagem só pode receber nutrientes por difusão, que é como uma esponja absorvendo água. A cartilagem literalmente absorve nutrientes do líquido sinovial que a envolve. Esta é a seção crucial que altera tudo. Somente enquanto você está em movimento é que esse processo de absorção acontece. Dobrar os joelhos é como sugar um fluido velho e rançoso de uma esponja, comprime a cartilagem. A cartilagem nos seus joelhos se estica quando você os endireita, permitindo que absorvam mais fluido rico em nutrientes. Aperte e depois solte. Aperte e solte. A única maneira pela qual sua cartilagem pode se nutrir é através do movimento. Quando você se recusa a se mover porque seu joelho dói, você priva sua cartilagem dos nutrientes de que precisa para se curar. Ao fazer isso, você está impedindo que o tecido protetor ao redor da sua articulação faça o seu trabalho. É aqui que as coisas pioram. A falta de nutrição faz com que a cartilagem se degenere, transformando-a em lixa, em vez de vidro liso. A inflamação e a dor causadas por essa cartilagem áspera levam a uma menor mobilidade, o que, por sua vez, esgota ainda mais a cartilagem. Os joelhos são a articulação mais vulnerável do corpo a esse ciclo vicioso. Repouso, gelo e medicamentos anti-inflamatórios têm sido recomendados pelos profissionais de saúde americanos há muitos anos. Nossas recomendações anteriores só serviram para agravar o problema. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, pois eu desmascaro falácias médicas semelhantes semanalmente. Haverá outro em breve. Vi de perto a devastação que esse ciclo pode causar através da minha paciente Margaret, uma professora de Ohio que gostava de passar tempo em seu jardim e com seus netos. Ela tinha 73 anos quando faleceu. Ela entrou no meu escritório soluçando, explicando que não conseguia andar nem mesmo uma pequena distância entre o carro e o supermercado devido à sua intensa dor no joelho. Doutor, ela me assegurou, segui todos os passos necessários. Para a dor, eu faço uma pausa. Aproveite gelado 3 vezes ao dia. Não importa o quão diligentemente eu tome meus medicamentos para a artrite, a dor só está piorando. Estou tão assustado que vou ter que fazer cirurgia e eu simplesmente não tenho dinheiro para isso. Meu plano de saúde cobre muito pouco.
Os exames de sangue, raios-x e ressonâncias magnéticas foram todos feitos por mim. A artrite no joelho dela era moderada, como é comum para pessoas da idade dela. Uma substituição do joelho, ou no mínimo um regime de injeções de cortisona, teria sido sugerido por qualquer outro especialista ortopédico americano. No entanto, eu sabia a partir do meu estudo que existia uma alternativa, que não necessitava de medicamentos ou cirurgia. Assim como acabei de descrever para você, revisei com Margaret a importância da nutrição e mobilidade da cartilagem. Subsequentemente, instruía no padrão de movimento singular, que, quando executado corretamente, coloca a articulação do joelho sob a tensão ideal para promover o transporte de nutrientes, enquanto minimiza simultaneamente lesões colaterais. Levante-se da sua cadeira e fique em pé enquanto assiste a isso. Faça um esforço para se ajoelhar. Quão doloroso é numa escala de 1 a 10? Deixe suas informações de contato abaixo. Esta informação é crucial. No sentido convencional, não é exercício. O padrão de carga é mais semelhante a um terapêutico que engana seu corpo a liberar compostos curativos em seu joelho. Como se eu estivesse louco, Margaret me deu arrepios. Em tempos de dor, você está sugerindo que eu me mova mais, doutor? Eu não entendi. A resposta é sim, eu a assegurei. É por isso que quase muitos americanos, 92% para ser exato, nunca ficam sabendo disso. Cada fibra do seu ser lhe diz o contrário. Se você seguir minhas instruções à risca, o desconforto começará a diminuir na primeira semana de fazer este exercício. Como ela estava em uma situação tão difícil e não podia pagar pela cirurgia, ela relutantemente concordou em tentar. Revisei cada detalhe com ela, incluindo a sequência precisa de movimentos, o número de repetições a serem completadas, a frequência com que devem ser executadas, e mais importante, como distinguir entre a dor boa, aquele tipo que indica uma carga adequada nas articulações, e a dor ruim, aquele tipo que resulta em execução incorreta. Eu podia ouvir o sorriso de Margaret quando ela entrou em contato com meu escritório 2 semanas depois. Meu joelho não se sentia tão fantástico há 5 anos, Dr. Mitchell. Não sei que tipo de feitiçaria você me ensinou. Meu jardim é meu novamente. Ontem fui ao parque brincar com meus netos. Para completar, subi um andar inteiro de escadas sem me segurar no corrimão. Isso foi em 2018. Não consigo mais fazer isso. Depois de ver como esse movimento é fácil, você vai perguntar por que seu médico não te contou sobre ele. E é por isso que o que vou te mostrar a seguir provavelmente vai te irritar. O dinheiro está no cerne da questão. Além disso, é desagradável. Primeiro, no entanto, vou mostrar-lhe a pesquisa que apoia minha afirmação de que isso funciona. Margaret e Robert ambos usaram um certo padrão de movimento e eu vou te mostrar como usá-lo hoje. Mas primeiro preciso te explicar por que isso funciona. Simplificando, se você quer fazer as coisas corretamente, precisa entender o mecanismo. A carga especificada no joelho provoca um evento extraordinário dentro da articulação. Você não pode simplesmente puxar fluido fresco aplicando pressão mecânica. Isso faz mais do que isso. Os fatores de crescimento do líquido sinovial também são secretados na corrente sanguínea quando isso acontece. Seu corpo naturalmente fabrica esses compostos em resposta a uma carga controlada. Eles são moléculas de cura. Como os trabalhadores da construção, que ao detectar a necessidade de reparos correm para o local, você pode pensar neles dessa forma. No entanto, há um porém. O padrão de carga correto desencadeia a liberação desses fatores de crescimento pelo seu corpo. A inflamação pode ser causada pela aplicação de pressão excessiva. Nada acontece quando a pressão está muito baixa. O que os cientistas chamam de zona terapêutica é onde o movimento deve ocorrer. Apenas o suficiente para ativar a cura, não o suficiente para causar dano.
Pacientes que praticaram este padrão de carga particular por apenas 15 minutos diários observaram uma redução média de 67% na dor no joelho ao longo de 6 semanas, de acordo com um estudo pioneiro publicado no Journal of Orthopedic Research em 2022. Crucialmente, a ressonância magnética RM revelou que 43% dos sujeitos observaram uma verdadeira reparação da cartilagem. E a coisa que mais surpreendeu os médicos foi: após seguir este regime por 18 meses, 89% dos 412 pacientes pesquisados pela Stanford em 2023 conseguiram dispensar completamente a cirurgia. 91% do grupo de controle precisou de cirurgia. Isso é monumental. Então permita-me reiterar: renovação da cartilagem. Por muitos anos, médicos e cientistas propagaram o mito de que a cartilagem não é renovável e que sua perda é permanente. É por isso que, supostamente, conseguir um novo joelho é a sua única opção. No entanto, este estudo demonstrou que a cartilagem pode e consegue se regenerar quando submetida a condições específicas e seguindo padrões de movimento específicos. Por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que esteja sentindo desconforto no joelho imediatamente se você achar que outras pessoas devem ouvir esta informação. Leve a cabo. Uma operação de 40 mil reais pode ser evitada se você intervir. Incluí um link para o estudo completo na descrição abaixo, caso você esteja interessado em ver essas imagens de ressonância magnética por conta própria. Você não precisa acreditar em mim. Você pode verificar os fatos que estou compartilhando hoje. Você merece ver a ciência, afinal. A maioria das pessoas não acredita que funcione até experimentar o padrão de movimento por causa de quão simples ele é. Mas primeiro, devo alertá-lo sobre os 3 erros mais comuns que a maioria dos americanos comete quando tentam esse movimento pela primeira vez. Somente então revelarei os passos exatos a seguir. Fazer demais muito rapidamente é o pior erro. Assim que a notícia se espalha, as pessoas ficam extasiadas. Eles fazem demais no primeiro dia porque esperam resultados rápidos. Embora devessem fazer apenas 10 vezes, fazem 50. Eles colocam muita pressão na articulação, quando deveriam ter começado apenas com o peso do próprio corpo. E então, eles pioram as coisas ao agravar a inflamação, levando-os a acreditar que a abordagem é ineficaz. Se você quiser entrar nos detalhes, seu cartilagem provavelmente tem sido nutricionalmente deficiente por décadas. Tanto dano levará mais de um dia para ser consertado. Lentamente, de forma constante e paciente, você deve se levantar. O segundo erro comum é realizar o movimento de forma inadequada. Neste padrão de carga, há um ângulo, velocidade e profundidade precisos. Seu tempo é melhor gasto em outro lugar se você errar. Ou pior ainda, você ameaça agravar a articulação lesionada ao forçá-la ainda mais. Algumas pessoas assumem que estão fazendo os exercícios para o joelho corretamente após assistir a um vídeo no YouTube, mas, na realidade, estão fazendo algo bem diferente, e a reação de difusão de nutrientes nem é acionada. O terceiro erro é desistir muito cedo. As pessoas geralmente querem resultados imediatos. Depois de 3 dias de movimento, eles desistem porque não veem resultados. No entanto, a verdade é que isso está acontecendo. Nos primeiros dias, sua cartilagem começa a absorver nutrientes novamente. Houve uma melhoria na qualidade do seu líquido sinovial. Como a real cicatrização dos tecidos leva tempo, você pode não ver nenhuma melhoria agora, mas seu corpo está aumentando a produção dos fatores de crescimento que mencionei. Os próximos 60 segundos fornecem o essencial deste filme. Deixe-me demonstrar o movimento preciso para você agora. Permita-me explicar o que aconteceu quando Robert estava prestes a desistir primeiro. Para a maioria das pessoas, o alívio da dor geralmente começa entre os dias 7 e 10. Da semana 6 à semana 8, as imagens revelam as verdadeiras melhorias estruturais.
No entanto, leva de 3 a 6 meses de exercício diário regular para alcançar a regeneração a longo prazo da cartilagem, aquele tipo que pode prevenir a cirurgia. Lembra do Robert dos créditos iniciais do vídeo? Muito cedo ele se rendeu. Ele entrou em contato comigo para expressar sua frustração após 5 dias praticando o padrão de exercícios. Ouça, não tenho certeza se isso está ajudando o doutor. Mesmo agora, a dor nos meus joelhos é insuportável. Sua decepção era palpável em suas palavras. Suas expectativas eram altas demais, e agora ele sentia que havia desperdiçado seus esforços. Ele ouviu o que estou prestes a te contar. Nos últimos 20 anos ou mais, Robert, sua cartilagem tem se desgastado gradualmente. Em apenas 5 dias, você não poderá desfazer esse dano. Espere 2 semanas. Acredite no procedimento. Relutantemente, ele consentiu. Ele ligou de volta 10 dias depois, mas seu tom era totalmente diferente. Ouça, doutor, algo está acontecendo. Algo está diferente, embora eu não saiba o quê. A agonia ainda está lá, mas não consigo identificar o que é. É delicado. Eu dormi a noite toda ontem pela primeira vez em meses, e a sensação aguda de pontada está gradualmente se tornando uma dor leve. Eu disse a ele que é exatamente assim que deveria funcionar. Continue. Aquele vídeo que mencionei foi entregue a mim pelo Robert 6 semanas depois. Ele estava consertando telhas no telhado do celeiro enquanto subia lá. Ele voltou ao seu trabalho amado aos 78 anos, apesar de 3 cirurgiões já terem condenado seus joelhos à substituição. Mesmo que seu desconforto no joelho ainda estivesse presente, ele foi reduzido em uma margem significativa de aproximadamente 80%. Sua mobilidade, independência e qualidade de vida foram restauradas, o que era de extrema importância. Por favor, clique no botão de curtir e deixe um comentário abaixo se a história de Robert te inspirou. Quero saber que isso está tocando as pessoas. Para que você possa começar a utilizar isso imediatamente, permita-me demonstrar o padrão de movimento preciso em detalhes. Devo garantir que você compreenda um assunto vital antes de prosseguir. Em outras palavras, isso não restaurará sua saúde da noite para o dia. Não espere um suplemento milagroso ou uma operação secreta disso. Esta é a biologia fundamental do corpo, agindo de acordo com seu propósito pretendido, quando fornecido com o ambiente adequado. Você deve deixar sua cartilagem se recuperar. Você quer que sua articulação funcione corretamente. Só requer movimento, peso e tempo que você pode fornecer. Este movimento, conhecido como técnica de flexão controlada do joelho, é derivado de estudos realizados na Escandinávia, uma região com uma taxa de substituição de joelho 70% menor do que a nossa. Vou mostrar-lhe como realizá-lo. Posicione-se de modo a ter algo sólido para se apoiar como uma cadeira firme ou uma bancada. Fique de pé com os dedos dos pés apontando para frente e os pés na largura dos quadris. Agora, agache-se em uma posição de cadeira, dobrando os joelhos e trazendo o corpo para baixo, mas pare antes de se dobrar completamente. É necessário enfatizar. O que você está fazendo não é um agachamento adequado. A articulação do joelho está carregada no ângulo ideal, pois você está realizando uma flexão controlada e rasa. Por 5 segundos, mantenha essa postura, enquanto se concentra em distribuir seu peso uniformemente por todo o pé. Cada dedo e calcanhar do seu pé deve estar firmemente plantado no chão. Depois disso, levante-se novamente, esticando lentamente as pernas. Já foi dito antes. Ao se curvar, você está essencialmente sugando o fluido velho da cartilagem, muito parecido com uma esponja. Quando você se endireita, está permitindo que a cartilagem se expanda e absorva novos nutrientes. Aperte e solte. Aperte e depois solte. Para a primeira semana, faça apenas 10 repetições uma vez por dia, de preferência pela manhã.
É isso apenas 10. Sua cartilagem estava faminta. E eu sei que isso parece simplista demais, mas tenha paciência comigo. Você está voltando a consumir nutrientes.